Olá, meu nome é Ana Maiele e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que eu desenvolvi dentro do programa PIBIC da Fundação Araucária na UniOeste. O trabalho que nós desenvolvemos foi a avaliação da toxicidade de um efluente sintético de ciprofloxacina, tratado por eletrocoagulação, empregando eletrodos de ferro e alumínio. Os autores do trabalho, então, sou eu, Ana Maiele Vieira Miranda, a doutoranda Isabela Cristina Dalloglio, e o nosso orientador é o professor Fernando Rodolfo Espinosa Quinones, e nós pertencemos ao Centro de Engenharias e Ciências Exatas da UniOeste. Por que então que nós escolhemos tratar um efluente contendo ciprofloxacina? A contaminação de efluentes pela presença de fármacos vem se tornando uma preocupação atual, devido ao fato do alto consumo de medicamentos. E esses medicamentos, 50 a 90% deles são excretados sem alterações. E os antibióticos, principalmente, eles são biologicamente ativos em quantidade muito pequenas. Então, se eles estão excretados sem alterações, eles estão contaminando os efluentes. A eletrocoagulação foi escolhida para tratar o nosso efluente devido ao fato de que vem sendo uma técnica muito utilizada recentemente para tratar tanto materiais orgânicos quanto inorgânicos. E para garantir o processo que nós estamos fazendo, nós fizemos ensaio de toxicidade empregando artemia salina, porque nós queríamos tratar um efluente, mas precisamos garantir que o nosso tratamento não vai ser tóxico. Então, como eu falei, o nosso objetivo é avaliar a eficiência desse processo de eletrocoagulação, que vem sendo muito utilizado ultimamente, para o tratamento do nosso efluente sintético contendo CIP, que é a ciprofloxacina. E após o tratamento, a gente vai analisar a toxicidade do processo. E vamos analisar a toxicidade do processo utilizando cistos de artemia salina, porque a artemia salina está sendo muito empregada ultimamente para análise de toxicidade devido ao baixo custo e o fácil manuseio. Para realizar então o processo de eletrocoagulação, nós utilizamos um reator de eletrocoagulação de caixa retangular com uma capacidade de 1.400 ml. E empregamos primeiramente os eletrodos de ferro durante 20 minutos e após esse tratamento de 20 minutos com os eletrodos de ferro, nós retiramos os eletrodos de ferro e colocamos os eletrodos de alumínio e tratamos o efluente por mais 20 minutos, ou seja, tivemos um processo de tratamento de um total de 40 minutos. Utilizamos nesse tratamento a nossa solução sintética de CIP, que é a ciprofloxacina, com uma concentração de 50 mg por litro, e os cistos de artemia salina que foram utilizados para fazer o ensaio de toxicidade, eles foram preparados numa solução estoque devido à metodologia de Mayer, que foi a que nós utilizamos. Primeiramente, então, nós fizemos a eletrocoagulação com os eletrodos de ferro, tratando a solução sintética de ciprofloxacina durante 20 minutos, e em seguida nós trocamos os eletrodos de ferro pelos eletrodos de alumínio e continuamos o tratamento por mais 20 minutos, totalizando então um processo de 40 minutos. A intensidade de corrente elétrica utilizada foi de 5 amperes, a condutividade inicial de 6 milisiemens por centímetro e o pH inicial de 5. Essas condições experimentais, nós chegamos nela a partir de outros trabalhos. A partir disso, então, nós conseguimos plotar o gráfico A e o gráfico B, sendo o gráfico A do tratamento de eletrocoagulação e ferro e o gráfico B da parte de tratamento de eletrocoagulação ferro-alumínio, que seria a segunda parte. Pelas linhas pretas, nós observamos a remoção de CIP, pelas linhas vermelhas, a remoção de carbono orgânico total, e pelas linhas azuis, a toxicidade residual do nosso processo. A gente observa que, ao final do tratamento, a gente alcança aproximadamente uma remoção de 80% de CIP, principalmente ao final da primeira parte, e quando nós adicionamos os eletrodos de alumínio, nós observamos mais uma mudança na toxicidade residual, que ao adicionar os eletrodos de alumínio, nós conseguimos diminuir a toxicidade residual em aproximadamente 10%. Após, então, o tratamento, nós fizemos a diluição das amostras do efluente tratado em 20, 40, 60, 80 e 100%. E, então, nós separamos
essas diluições em tubos, e em cada tubo nós colocamos 10 microcrustáceos, que são as artêmias salinas, que é o nosso bioindicador para toxicidade. Nós deixamos as artêmias nos tubos contendo o efluente tratado por aproximadamente 24 horas, e após isso nós fizemos a contagem da quantidade de artêmias mortas em relação à quantidade de artêmias que nós tínhamos colocado antes de iniciar o período de 24 horas. A partir então do período de 24 horas, foi possível fazer a tabela que relaciona o número de artêmias mortas, a concentração letal mediana, que é o CL50, os diferentes tipos de eletrólise para o tratamento de eletrocoagulação de ferro, representado pelas letras EC, FE, e eletrocoagulação de alumínio, representado por EC, AL. Então, por essa tabela, é possível concluir que a solução, ela sem tratamento, no tempo 0 minutos, a partir de 40% da diluição, ela apresenta alto grau de toxicidade, indicando que a solução sem tratamento ela é tóxica, o que confere com o observado em outros trabalhos publicados, visto que a CIP é um antibiótico e que ele persiste no meio ambiente mesmo em concentrações pequenas, indicando que é tóxico para o ambiente. Ao decorrer da eletrólise, então, a gente percebe que há uma menor mortalidade para as artêmias, principalmente no tempo de 15 e 20 minutos, com 20 e 40% de diluição, praticamente não há mortalidade. Porém, quando a gente vai chegando mais próximo ao efluente tratado bruto, a mortalidade ela aumenta um pouco. Os resultados de CL50 nesses tempos se apresentam praticamente iguais, aproximadamente 50%, indicando que a toxicidade remanescente, apesar dela ter diminuído. Então, ela diminuiu, mas ela ainda permanece no meio. E a partir dessa tabela também, é possível observar que durante a etapa de eletrocoagulação, empregando os eletrodos de alumínio, os valores de CL50 não apresentaram grandes aumentos em relação à primeira etapa. Isso pode ser explicado a partir da menor eficiência de remoção de poluentes nessa etapa contendo alumínio. Então, não há muita variação na mortalidade na segunda etapa, devido ao fato de não estar removendo muito alumínio mais. A partir do exposto, então, é possível observar que na primeira etapa, que foi a etapa de eletrocoagulação com os eletrodos de ferro, nós conseguimos uma eficiência na resposta quanto à redução de ciprofloxacina de 70% e aproximadamente 60% para o carbono orgânico total, e empregando os eletrodos de alumínio, que foi a segunda etapa do processo, nós conseguimos atingir 80% de remoção de CIP, um acréscimo de mais ou menos 10% em relação à primeira etapa, e 65% de carbono orgânico total, um acréscimo de mais ou menos 5% em relação à primeira etapa. Considerando então esses resultados obtidos para redução de CIP e de carbono orgânico total e os valores obtidos para a concentração letal mediana, a gente pode sugerir ainda uma etapa final para o tratamento a fim de ainda diminuir a toxicidade residual que a gente observa que ela ainda permanece. E os meus agradecimentos, então, vão à Fundação Araucária e à Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Muito obrigada pela atenção.